Olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, em São Paulo. Nós estamos iniciando hoje mais um capítulo do Evangelho, mas antes do nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre querido, neste momento, pedimos tua proteção para que juntos possamos refletir sobre os teus ensinamentos, que essas lições possam ser de grande proveito para todos nós. Muito obrigada. Hoje nós estamos dando início ao capítulo 7 do Evangelho. Esse capítulo se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós precisamos lembrar do tempo que Jesus esteve aqui e nos deixou muitos ensinamentos. No início do seu ministério, ele fez o chamado Sermão do Monte. Esse sermão, que tem muitas informações importantes para nós, há quem diga que se todos os evangelhos se perdessem e restasse apenas esse sermão, nós estaríamos cobertos no que diz respeito a orientações de como nos portar aqui na Terra para podermos ser felizes, não só aqui, mas também depois dessa vida. E dentro desse sermão tão importante estão as chamadas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são exortações que Jesus faz. São palavras de estímulo para aquelas pessoas que eram tão sofridas no tempo dele. Então, a primeira delas, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso já deve ter causado uma certa confusão ali no tempo dele, porque os judeus naquela época, eles eram dominados por Roma. E o que eles entendiam por um reino era um reino material. Eles esperavam, os que acreditavam que Jesus fosse o Messias, eles esperavam que fosse um reino diferente, tirando os romanos de lá e assumindo o poder num reino convencional, com hierarquia, com cargos e tudo mais. E Jesus começa as bem-aventuranças falando que o reino dos céus é exatamente dos pobres de espírito. Eles devem ter ficado bem confusos. E até hoje muita gente não entende também. Mas porque a expressão pobre de espírito, ao longo do tempo, mudaram, parece, o significado dela. Hoje, quando as pessoas usam essa expressão, ela tem um significado negativo. Ela é usada para se dirigir a uma pessoa, por exemplo, que é tola, que não tem conhecimento, uma pessoa que não tem muito discernimento, alguma coisa assim, que não é nem um pouquinho positiva. Então é lógico que as pessoas, quando ouvem essa bem-aventurança, ridicularizam, porque vai falar, mas justamente dessas pessoas tolas, sem conhecimento, é o reino dos céus? Então que reino que é esse aí? Elas não entendem. Mas para nós entendermos, é preciso nós voltarmos um pouquinho lá no tempo de Jesus, para nós sabermos como é que as coisas eram. Lá nos tempos de Jesus, poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, a saber ler, escrever. Não era muita gente, não. E essas pessoas que tinham essa possibilidade eram chamadas de pessoas de espírito. Elas tinham muito conhecimento. E muitas delas, naquela época, junto com o conhecimento, infelizmente também ficavam cheias de orgulho, cheias de si. E com isso, elas se sentiam melhores que as outras e desprezavam aquelas que não tinham as mesmas condições que ela. Então, quando Jesus vem, ele está falando para aqueles pobres de espírito, ou seja, para aqueles humildes, aqueles que não têm essa arrogância, que não têm esse orgulho. Era a esses que Jesus se dirigia falando que eles teriam o reino dos céus. E por quê? Porque a humildade, que é a virtude que está ali refletida nessa expressão pobre de espírito, ela é a base daquela pessoa que reconhece a sua necessidade de aprender mais, de receber uma orientação. E assim era com aquelas pessoas que seguiam Jesus, porque elas identificavam nele
um mestre e aceitavam os ensinos que ele trazia e o seguiam, inclusive, para receber todos aqueles ensinos. Então, Jesus está falando sobre a humildade, mas a humildade não é, como algumas pessoas pensam, a pobreza. Uma coisa humilde pode também ser utilizada essa palavra quando falta um recurso material, mas aqui, no sentido do Evangelho, a humildade é aquela pessoa que reconhece a sua condição, seja ela qual for. E quem deu o melhor exemplo de humildade para nós foi o próprio Jesus. Um dia ele foi chamado de bom mestre e ele falou para a pessoa: olha, mestre, você disse certo, porque eu sou, mas bom é só meu Pai. Olha que coisa. Então ele se identificava como mestre, mas como bom não, porque bom é só Deus. E nós, a gente acha que ainda é bonzinho, né? Mas a gente precisa realmente praticar essa humildade para entender melhor o nosso lugar. Mas aqueles ricos de espírito do tempo de Jesus, que eram orgulhosos, até hoje eles se mantêm. E hoje a gente vê esses homens cultos e inteligentes, que muitas vezes eles têm uma opinião tão elevada a seu próprio respeito, que eles acham que eles são melhores do que qualquer outra pessoa. E eles consideram as coisas de Deus, as coisas divinas, como coisas que são indignas da sua atenção. Muitas vezes eles nem acreditam em Deus, porque acreditar em Deus significaria que eles teriam que se rebaixar, se submeter a Ele. E isso talvez lhes doa no orgulho, então eles não aceitam. Mas alguns, eles admitem, concordam em admitir, nos fala esse capítulo. Mas eles contestam um dos mais belos atributos, a ação providencial de Deus nas nossas vidas, com a sua bondade, com a sua justiça e tudo mais. Então essas pessoas, elas acham que Deus não está sabendo governar o mundo não, que elas certamente saberiam fazer melhor do que Deus. E elas, quando fazem um julgamento a respeito de alguma coisa, ele é inapelável, porque o conhecimento delas é a medida delas para tudo. Então, nada mais vai ser melhor do que elas. Elas ficam nessa postura. Então, o que acontece é que elas não admitem nada, nem o chamado mundo invisível. O que é o mundo invisível? A vida verdadeira, a vida espiritual. Quando o nosso corpo de carne morrer, porque um dia ele vai ou adoecer ou envelhecer, nós vamos embora daqui e chegaremos nessa realidade, que é uma realidade invisível para os nossos olhos de matéria. E o que acontece com esses orgulhosos? Nossa, eles falam, isso sim é coisa para pobre de espírito, porque eles acham uma tolice muito grande, que só essas pessoas pobres de espírito podem acreditar nessas coisas. Entretanto, acreditando ou não, eles um dia vão também deixar a terra. E aí o que vai acontecer? Provavelmente vão tomar um susto muito grande, porque o corpo fica, e junto com o corpo, todas as titulações, diplomas, cargos, títulos, tudo isso fica aqui na terra. O que vai conosco é só o que nós tivermos conquistado moralmente, virtudes, qualidades, isso sim vai conosco. Então, essas pessoas muito orgulhosas, elas estão apenas perdendo o seu tempo nessa postura, porque a realidade é a mesma para todos, não existe privilégio nas coisas de Deus. Todo mundo é igual perante Deus, igualmente amado, querido por Deus. E cada um de nós vai traçando ali o seu caminho. Então, nesse capítulo, nós vamos ver que essa mensagem sobre a humildade, ela é tão importante que Allan Kardec selecionou 3 passagens de Jesus em que ele trata desse assunto. A primeira delas, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Eles tinham essa preocupação porque eles não entendiam bem como era esse reino dos céus. Então, Jesus fez o quê? Chamou um menino, pôs no meio deles e disse assim: Eu digo que se vocês não se fizerem como meninos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, que ele pôs no meio da roda,
esse será o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome um menino como esse, é a mim que recebe. O que Jesus quis dizer aqui? Ele estava falando da simplicidade da criança, porque a criança, ela tem o seu coração aberto, ela tem aquela alegria para aprender coisas novas. E Jesus estava se referindo a isso, porque aquele que se comporta dessa forma, ele certamente vai receber o reino dos céus. Então, ele, como Jesus diz aqui, aquele que se humilha e se fizer pequeno como esse menino, se humilhar, significa que tiver essa postura de estar aberto a conhecer mais coisas. E quem acolhe aqueles que são assim, também está acolhendo Jesus. Então ele está falando da importância da postura de humildade aqui nessa passagem. Mas tem mais uma. Nessa outra passagem, chegou a mãe dos filhos de Zebedeu. O evangelista anotou. Era mãe de João e do Tiago, chamado Tiago Maior, 2 dos discípulos que acompanhavam Jesus naquele grupo de 12. E ela chega e está ali adorando Jesus para fazer um pedido. E Jesus pergunta o que ela quer. E ela diz assim: Mestre, diga aí para os meus filhos se sentarem no seu reino, um à sua esquerda e um à sua direita. E Jesus falou assim para ela: você sabe o que você está me pedindo? Por acaso eles podem beber do cálice que eu vou beber? E eles prontamente dizem: sim, nós podemos. E aí Jesus falou assim: olha, é verdade que vocês vão beber desse cálice, mas quanto a sentar à direita ou à esquerda, isso não cabe a mim. Isso cabe àqueles para que meu Pai tem preparado. O que era esse cálice? Jesus estava se referindo aos sacrifícios que ele teria que fazer. E todos aqueles que o seguiram também tiveram a sua cota de sacrifícios, como de fato Jesus falou aqui. Mas um lugar à direita ou à esquerda, isso ele já não podia se comprometer para falar para aquela mãe. Então o que aconteceu? Quando ele disse isso, os outros discípulos, outros 10, ficaram indignados, ficaram muito bravos com aquela cena toda. Por que será? Será porque talvez eles não tivessem por ali uma pessoa para pedir algo para Jesus, como os 2 tiveram, a mãe que foi lá pedir? Não é? Às vezes a gente gosta de uma recomendação, de uma indicação, né? Você vai lá procurar um profissional e você pergunta para alguém que se conhece, pede uma indicação, porque você está precisando de alguém que faça um trabalho direito, não é? Então essa mãe deve ter pensado isso. Jesus vai lá e indica os seus filhos para cargos, porque talvez imaginasse um reino dessa forma. Mas os outros ficaram bravos, talvez por não ter essa pessoa que pedisse por eles. Então Jesus chamou a atenção deles e disse assim: vocês sabem que os príncipes das nações dominam todos aqueles que servem a eles. E os maiores exercitam sobre eles o seu poder, mas entre vocês não vai ser assim. O que ele disse para eles? Falou assim: aquele que quiser ser o maior, esse seja o servidor. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos os outros, assim como o Filho do Homem. Era assim que Jesus se referia a ele mesmo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E mais uma vez Jesus está dando aqui a lição da humildade, para que as pessoas não quisessem sentar-se ao lado direito ou esquerdo, seja lá qual for, do soberano de um reino, mas que viessem servir a todos, porque ele veio também para servir. Ele deu essa lição. E numa outra passagem ainda citada nesse capítulo, Jesus foi tomar as refeições na casa de um dos principais fariseus do seu tempo. Um sábado ele estava lá e ele ficou observando como que as pessoas iam chegando para ocupar os primeiros lugares na mesa. E aí ele propôs uma parábola. Ele falou: olha, quando vocês chegarem, alguém convidar vocês para uma festa, para uma boda, não vão sentar lá no primeiro lugar, não. Porque se você chega e senta logo na frente, pode ser
que aquele que te convidou também uma outra pessoa mais graduada do que você. E aí a hora que você está lá bem acomodado lá na frente, o dono da festa vai chegar e vai falar para você, olha, não me leve a mal não, mas você não quer sentar lá no fundo? Porque chegou aqui uma pessoa, tinha reservado aqui o lugar para ela e tal. E nós vamos ficar assim, meio constrangidos e vamos ter que ir lá pro fundo, bem envergonhados dessa situação. Então Jesus falou o quê? Senta lá no fundo, fica lá. Porque aí pode ser que o seu amigo fale, olha, vem aqui mais perto, vem sentar aqui junto com a gente. E aí você vai numa situação muito diferente, mudar de lugar. Né? E aí ele conclui também essa passagem dizendo que todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, mais uma vez, ele traz esse ensinamento para dizer que nós devemos saber qual é o nosso lugar. Aqui na Terra, muitas vezes, a gente não sabe muito bem qual é o nosso lugar. A gente acha que merece um lugar maior, procuramos, às vezes, ostentar uma situação que nós não temos e fazemos, às vezes, grandes sacrifícios para ocupar uma posição que de fato não é nossa e da qual a própria vida muitas vezes vai falar para nós, olha, vai lá para trás porque esse lugar aqui não é o seu. Por isso, a humildade é uma lição de extrema importância para nós. Nesse capítulo, nós vamos encontrar uma mensagem de um espírito que se chama Lacordaire. E essa mensagem fala sobre orgulho e a humildade. E ele humildemente pede a proteção de Deus para poder nos falar sobre esse assunto, nos orientar, dizendo que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, que a gente deveria olhar com mais cuidado para essa virtude, para poder praticá-la. Ele diz que sem humildade a gente não consegue avançar, porque a humildade é necessária para que a gente possa se igualar aos outros, se nivelar, que já é uma coisa que vai horrorizar muita gente, porque a pessoa vai falar, imagina eu me igualar ao outro, de jeito nenhum, eu não sou igual. Não é? A pessoa às vezes fala, olha, se eu fosse igual, por que Deus me colocou numa situação tão acima daquela situação do outro? Porque ele não entende que são experiências diferentes, que tem uma série de outros conhecimentos, ele não quer saber. Ele acha que ele é melhor. Às vezes a pessoa acha que tem sangue nobre, não é? Sangue azul ainda. Algumas pessoas ainda têm essa ilusão. Mas a química não encontrou nenhuma diferença no sangue de ninguém, porque todo mundo é igual perante Deus. Tudo aquilo que constitui para nós motivos de orgulho é tudo coisa material. Então, antigamente as pessoas entregavam cartão de visita quando se apresentavam em eventos profissionais. No cartão de visita vinha escrito ali o título dela, diretor, gerente, alguma coisa, e as pessoas se sentiam importantes entregando aqueles cartões. Hoje acho que ninguém usa mais isso. Mas não importa o título, importa o que cada um é para Deus, porque tudo isso fica aqui. Olha, quando a gente adoece, tem que parar lá no hospital, a gente fica lá, todo mundo passa a dor do mesmo jeito. Não tem diferença. Então, deveria servir para a gente ser mais humilde. E Lacordaire vem nos falar exatamente isso. Se a gente não tem humildade, qualquer virtude que a gente, porventura, aparente, é só fingimento, é só hipocrisia, porque se a gente não tiver essa humildade, a gente não vai conseguir ter outras virtudes. E ele fala da importância dessa postura, porque a pessoa às vezes ela até dá alguma coisa para outra, faz ali uma filantropia, mas ela, por exemplo, jamais tocaria naquela pessoa, apertar a mão, nem pensar, aquela pessoa é inferior, ela não se considera igual de forma nenhuma, ela nem, como ela costuma dizer, nem se mistura, né? Ela acha que ela é melhor do que aquela pessoa, que é uma tolice, porque todo mundo é igual perante Deus. E nós já sabemos, né, que essas coisas vão ficar todas aqui na Terra. Não tem jeito. Então, a humildade que é ensinada aqui para nós, ela vai nos lembrar, sim, que Deus não fez duas espécies de homens, né? Que todo mundo foi criado igualmente, simples, ignorante, todos com o mesmo potencial para progredir na vida.
fazendo, claro, cada um os seus esforços. Então é muito importante que a gente saiba. E com o Espiritismo a gente vai mais além, porque nós sabemos que temos várias vidas. Essa pessoa que hoje é muito orgulhosa, será que no futuro ela não poderá ter uma vida numa condição diferente? Porque o ensino de Jesus pode valer assim também. Se nós pensarmos aquele que se eleva, vai ser humilhado, vai ser rebaixado, porque muitas vezes ele pode precisar passar por uma experiência em uma outra vida, numa situação diferente, para que ele possa sentir, para que ele possa se sensibilizar com aquela situação, possa aprender a dar valor para uma pessoa que não tem talvez a condição que ele tinha no passado. Ou quem sabe ele já não viveu essa experiência no passado. E às vezes aquela pessoa que hoje vem pedir ali uma esmola para ele que ele nega, quem sabe no futuro ele não vai precisar pedir. Ou aquela pessoa talvez seja uma pessoa que tenha ajudado ele no passado. Nós não sabemos. Mas é importante refletirmos sobre essas coisas, porque todas elas fazem parte desse conjunto de ensinamentos que tem por objetivo nos transformar em pessoas melhores. Aliás, é para isso que a gente veio aqui para a Terra, para que nós, no convívio com as outras pessoas, pudéssemos experimentar essas situações e desenvolver virtudes. Porque ainda que a gente tivesse um remedinho mágico que desse virtudes para nós, como é que a gente ia saber se funcionou? Precisaríamos, por exemplo, se fosse uma pílula de paciência, precisaríamos encontrar uma pessoa mais difícil para a gente ver se funcionou, se a gente está de fato com aquela paciência conquistada. Então é claro que se fosse assim seria fácil, mas não é assim. É através da compreensão, da nossa dedicação, que nós vamos nos transformar e a humildade vai ficar na base. Então, quando a gente começa a ser humilde desde já, nós vamos sim ter o reino dos céus, porque desde agora a gente já vai experimentando essa alegria de receber os ensinos do Evangelho, de olhar para as pessoas como nossos irmãos, de fazer alguma coisa por elas e aí a gente se sente bem. São inúmeras coisinhas que vão acontecendo quando a gente tem um olhar de ver o outro como nosso igual, como nosso irmão diante de Deus. E com isso, o reino dos céus já começa dentro de nós, nessa alegria que a gente sente de ir compreendendo que ninguém é melhor do que ninguém. No final das contas é isso. Esse capítulo começa nos ensinando sobre esse detalhe, para que a gente não deixe que o orgulho e o egoísmo que é filho dele falem mais alto no nosso coração. Porque se a gente é orgulhoso demais, a gente acha que tudo é só para nós, não tem mais ninguém. Então ninguém aguenta a gente. É muito triste, não é? Porque nenhum orgulhoso aguenta o outro. Então é muito triste ser assim. E às vezes a gente fica refém do próprio orgulho, porque a gente mantém uma posição e depois o próprio orgulho não deixa a gente voltar atrás quando a gente percebe, né, que não estava certo. Como é difícil admitir que a gente estava errado, porque a gente tem medo do outro depois falar para nós: eu disse para você que era assim, não falei? E aí o orgulho não admite isso de jeito nenhum. Por isso a sabedoria do ensino de Jesus que fala: quem senta lá no último lugar é melhor. Porque aí se você não quis ficar logo de cara lá na frente, se você perceber que estava errado, não tem problema nenhum. Mas se você se colocou no primeiro lugar, ó, você tendo que ir lá para trás e vai passar um constrangimento, né? Então é muito importante a gente refletir sobre a humildade e buscar conquistar essa virtude. Como que a gente faz isso? Bom, observando, estudando as coisas do Evangelho, estudando as verdades espirituais, começando desde Deus, entendendo que Deus criou todo mundo igual, do mesmo jeito, com os mesmos privilégios, se formos dizer assim, mas com os mesmos direitos, com as mesmas condições, e que nós estamos aqui na Terra para aprender experiências diferentes que vão trazendo sempre conhecimento para nós. Tudo isso vai nos ajudando a trabalhar dentro de nós essas virtudes. É o convite que o Evangelho faz constantemente para nós.
e que nós possamos, uma vez mais, tentar colocar em prática a partir dessa noite, caso não estivéssemos ainda buscando. E agora que estamos encerrando essa reflexão, gostaria de convidá-los para juntos fazermos as nossas vibrações, que é aquele momento de unir nossos pensamentos, colocando os sentimentos ali para direcionarmos para aqueles que nós queremos beneficiar. Então começamos juntos? E nós queremos vibrar pelo nosso planeta Terra, enviando os nossos sentimentos de paz, de harmonia, que esses sentimentos possam envolver a Terra toda, levando a cada coração que esteja necessitando de um alívio, esse sentimento de paz e de harmonia. Vamos vibrar pela nossa Terra. Vamos vibrar agora pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, todos aqueles que convivem conosco, que são tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, sempre nos ensejando a oportunidade da compreensão e do respeito, que possamos sempre conviver em paz. E vibramos uns pelos outros, mesmo sem saber quem de nós está aqui participando neste momento, onde estamos, quantos corações talvez ligados a nós, mas queremos vibrar por todos nós, uns pelos outros, para que nós possamos perseverar no bem, buscando essa humildade tão importante colocada por Jesus, que nós possamos trabalhar um pouquinho a cada dia para irmos conquistando esse reino dos céus. E nós encerramos este momento, Jesus, com muita gratidão, sempre pela tua proteção, pelo teu sacrifício de ter vindo até nós, deixar teus ensinamentos, que nós possamos, Senhor, fazer o nosso melhor para cada dia nos aproximarmos do teu coração. Muito obrigada, Jesus. E dessa forma nós concluímos a nossa atividade de hoje, agradecendo a cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo, da sua atenção, desejando que possamos ficar todos em paz e oportunamente nos encontramos novamente. Muita paz em nossos corações. Obrigada.